Amigos, meu nome é Vinícius Talon e progressão de regime e descumprimento dos prazos. Por que isso acontece? O que acontece na prática? Quais foram as alterações que a lei anticrime fez nos prazos da progressão de regime? E isso soluciona o problema? Pois bem, antes de falar sobre esse tema, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Além disso, eu peço que ao final, caso você goste deste vídeo, clique em gostei e compartilhe nas suas redes sociais e nos grupos do WhatsApp, porque assim este conteúdo chegará a mais pessoas. Sobre a progressão de regime, devemos saber que a Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que alterou 17 leis, alterou também a Lei de Execução Penal. E essa foi uma das alterações mais chamativas, os prazos da progressão de regime, que são diariamente descumpridos. O prazo do livramento condicional também, mas vamos focar aqui na progressão de regime que teve essa alteração muito significativa quanto aos prazos. Esses prazos foram alterados, mas antes disso eles já não eram respeitados e agora continuarão não sendo respeitados também. Antes da lei anticrime, tínhamos 1/6, 2/5, 3/5 e 1/8. E desses prazos, o único que continuou agora na legislação é o 1/8, que é o prazo daquela progressão especial para gestantes e mães. Os outros prazos, 1/6, 2/5 e 3/5, foram alterados, foram modificados para outras situações, agora em percentuais e não em frações, e são várias hipóteses. Antes tínhamos, portanto, 1/6, 2/5, 3/5 e 1/8. Agora continuamos com o 8º, mas os outros prazos passam a ser 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70%. Agora, portanto, é percentual e não aquelas frações anteriores. E agora também todos os prazos da progressão de regime estão lá na Lei de Execução Penal. Antes tínhamos aqueles prazos de 2/5 e 3/5 na Lei de Crimes Hediondos. Agora não tem nada fora da Lei de Execução Penal quanto aos prazos da progressão de regime. E esses prazos anteriores à lei anticrime e agora também após a lei anticrime são diariamente desrespeitados. A análise do direito à progressão começa tarde. O indivíduo, o apenado, faz jus à progressão de regime, por exemplo, no dia 1º de determinado mês. Naquele dia, ele fechou o prazo necessário, digamos, antes da lei anticrime, 1/6, ou após a lei anticrime, 20%, 30%, 40%, enfim. E após concretizar aquele prazo, nada acontece. Talvez nem a análise do direito comece no mesmo dia. Demora alguns dias para começar a analisar, e aí a análise do direito à progressão já é tardia, já demora um pouco. Depois disso, o juiz provavelmente vai pedir o exame criminológico, dependendo do tipo de crime, mesmo sem previsão legal. Tem previsão sumular, em súmula, mas não tem previsão legal o exame criminológico para a progressão de regime. Mesmo assim, pedem esse exame e depois ainda tem que esperar as manifestações. Vai para o MP, volta para a defesa, quem representa o apenado, advogado ou defensor público, e depois o juiz decide. E aí, com muito tempo de atraso, muitos dias de atraso, eu pergunto, quantos ficam meses no regime errado? Eu já vi apenados que ficaram alguns dias no regime errado e outros que ficaram vários meses, que quando a progressão foi deferida, foi com 2, 3 meses de atraso, porque esse trâmite demorava, o diretor do estabelecimento prisional demorava para mandar o atestado de conduta carcerária, ou porque o juiz falava que tinha que aguardar tal coisa, aguardar a apuração de uma falta, aguardar, enfim, o que fosse, porque não dá para fazer o exame criminológico
odontológico agora, porque não tem profissional para fazer nesta semana, só na próxima semana, mas a próxima semana já está cheia também, e vai jogando para frente e atrasa a análise desse direito. E se você parar para somar, isso gera um impacto muito grande na execução penal. Eu fiz um cálculo rápido. Imagine a seguinte situação. Se você somar um pouco mais de um mês de atraso, em média, para cada apenado, bote aí 35, 36 dias, em média, de atraso para cada apenado na análise da progressão. Então é como se, por exemplo, ele tivesse direito à progressão no dia 1º de janeiro e a progressão somente é deferida e implementada lá para o dia 5, 6 de fevereiro. Vamos pensar nessa situação. Em um grupo de 100 apenados ou em um presídio de 100 apenados, um presídio que tem apenas 100 apenados, se em média cada um atrasar a progressão um mês e alguns dias, poucos dias, dá 10 anos de total de regime errado. Então, 10 anos que, somando 10 anos na soma desses meses de atraso de cada um tendo um mês e 5 dias, em média, de atrasos na análise da progressão, de uma progressão, não estou falando do fechado para o semi, do semi para o aberto, não, de uma progressão. Nesse grupo de 100 apenados, teríamos nada mais, nada menos do que 10 anos de pena, óbvio, 10 anos de 100 pessoas, 10 anos de pena em cumprimento no local errado, ou no regime errado, porque a gente fala local errado, mas às vezes também, quando está no regime certo, está no local errado ainda. Apenados do regime aberto em estabelecimentos de regime semiaberto ou regime fechado, ou apenados de regime semiaberto em estabelecimento de regime fechado. Isso acontece também. As regras têm que ser as próprias do regime. Mas de qualquer forma, vejam como isso é preocupante. Eu estou falando de 100 apenados. Pegue um grupinho pequeno de 100 apenados. Se em cada um desses apenados, para cada um desses apenados, a progressão demorar um mês e alguns dias, no total tivemos 10 anos de cumprimento de pena no regime errado. Agora multiplique isso por 1000. Multiplique isso pela quantidade que temos de presos no Brasil, até chegar à quantidade de presos que temos no Brasil. E chegamos a um número assustador. Então isso não pode ser admitido. Não podemos tolerar esses atrasos. E a lei anticrime modificou a lei de execução penal quanto a prazos, quanto a procedimento, falou de outra forma, mas não se preocupou com esse ponto que é básico. O prazo deve ser cumprido. Então tínhamos prazos antes da lei anticrime e prazos agora. Aqueles prazos anteriores à lei anticrime não eram respeitados. E agora também não serão, porque quando dizia que o apenado deveria cumprir 1/6, na prática ele cumpria 1/6 mais um mês, 2 meses, 3 meses naquele regime errado, porque ele já teria direito a ir para o próximo regime, o regime mais benéfico. E isso não foi solucionado pela lei anticrime. É um gravíssimo problema. E deixando claro, eu não estou aqui pedindo para ninguém antecipar. Eu não quero que, onde diz na lei de execução penal agora, no artigo 112, que tem que cumprir 16% da pena. Eu não estou pedindo progressão de regime com 10%, com 5%, com 15,9%. Eu não estou falando nada disso. Ninguém está pedindo para antecipar a progressão de regime. Tudo que queremos é que ela seja analisada, concedida e implementada no dia correto, sem atrasos, porque somando esses pequenos atrasos, peguem aí 2 apenados, um apenado, melhor dizendo, com 2 progressões, um apenado que, do fechado para o semiaberto, teve um atraso de 2 meses na análise do direito à progressão, e do semiaberto para o aberto teve mais um atraso de 2 meses.
no total da pena desse apenado, que pode ser de alguns anos, pode ser de muitos anos, ele teve 4 meses de regime errado. E não dá para punir quem descumpriu a lei descumprindo a lei. A única coisa que se pede aqui é que os juízes da execução penal sejam cuidadosos. Pensem no cumprimento do prazo fiel. Se a lei fala 16%, chegou o dia de fechar os 16%, o correto é sair para o outro regime. Não é enrolar na análise, não é inventar, opa, agora vamos fazer o exame criminológico, vamos falar que é necessário fazer o exame criminológico para ver até quando ele será marcado. Bom, se acha que tem que fazer o exame criminológico, se precisa do atestado de conduta carcerária, e precisa, no caso do atestado, sim, exame criminológico não tem previsão na lei para progressão, mas se acha que precisa disso, que faça antes a análise, para conceder no exato dia em que aquele apenado implementa o direito à progressão para o próximo regime, para o regime subsequente, o mais benéfico seguinte. E essa seria a forma correta, nada mais, nada menos que isso. Não precisa antecipar o direito, mas talvez antecipar a análise do direito, para que ele seja deferido no dia correto, ou seja deferido de forma condicional também. Defere a progressão de regime uma semana antes, mas de forma condicional. Terá direito à progressão de regime no dia tal, se não acontecer nada até lá. Ou seja, se não praticar uma falta grave, se não tiver nada que prejudique a execução da pena desse apenado, aí tudo bem, aí tem chance de cumprir a lei como ela determina. Então esse é um problema, a lei anticrime não solucionou, modificou os prazos, criou vários prazos. Tínhamos poucos antes, agora temos vários. E esse problema continuará existindo, o descumprimento desse prazo legal para a progressão de regime, porque o trâmite demora, os trâmites necessários, os trâmites da lei demoram e o apenado não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o tempo do juiz, se o juiz entende que precisa de exame criminológico, se falta profissional para fazer o exame, enfim, tem que dar um jeito e deferir e implementar no prazo correto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no meu canal do YouTube e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E caso vocês tenham gostado deste vídeo, peço novamente que cliquem em gostei, compartilhem nas redes sociais e se quiserem deem uma olhada aqui na descrição deste vídeo, tem um link ali que você encontra várias coisas úteis, como por exemplo uma lista de transmissão do WhatsApp para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente de modo gratuito. Além disso, você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.